Tudo começa com o nosso protagonista lendo o último capítulo da novel que só ele lia durante 10 anos de sua vida. 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Que dizia bem que existem 3 maneiras de viver em um mundo destruído. Atualmente, eu esqueci algumas delas, mas a coisa é certa. O fato de que você está lendo isso significa que irá sobreviver. Após ler isso, ele se pergunta, hã? É isso? E fica perplexo sentado no metrô. Ele se chama Dokja. E para quem não sabe, esse nome também significa filho único ou leitor. Por isso, muitas pessoas acabam se confundindo quando ele menciona o nome dele, perguntando se ele é filho único, pois o pai dele deu esse nome para ele para que ele possa viver como um homem forte, mesmo quando estiver sozinho. Esse é Kim Dokja, com 28 anos, formado em uma universidade de terceira categoria no interior, atualmente trabalhando como terceirizado em uma subsidiária em uma grande companhia. O hobby dele é ler web novels no caminho de volta para casa, só que nesse dia foi um pouco diferente do atual. Aparece uma voz feminina perto dele, dizendo que ele vai ser sugado pelo celular desse jeito. Ele olhou para cima para ver quem era, e era Yo-san-a, dos Recursos Humanos. Ele cumprimenta ela com olá, e pergunta se ele está voltando para casa, e ele afirma perguntando de volta. Ela disse que teve sorte porque o chefe do departamento viajou a negócio naquele dia. Ela se senta ao lado dele, aparentemente deixando ele um pouco nervoso, afinal é uma mulher muito bonita. E pensar que eu encontraria a Yo-san-a, a mulher mais popular da nossa companhia, no metrô. Foi o que ele pensou. Ele pensa que tem certeza que vários homens da empresa já ofereceram carona para ela de volta para casa todas as noites. Ele perguntou para ela se ela sempre pega metrô. Ela disse que roubaram a bicicleta dela. Ele, surpreso, não sabia que ela ia trabalhar de bicicleta todos os dias. Ela confirma, dizendo que está fazendo muitas horas extras ultimamente e não está conseguindo se exercitar, e que aconteceram umas coisas meio chatas e tal. Então, pareceu uma boa ideia a bicicleta. Dokja pensa que vendo ela de perto agora, consegue entender os homens que tiveram o coração roubado e dá um leve sorriso. A Yo sempre se mantém sorrindo a todo momento. Então, do nada, a Yo-san-a começa a falar em espanhol. Ela fala, "Pode prestar-me dinheiro?" E ele fica sem entender. Ela diz que significa, "Pode me emprestar dinheiro?" Ela está estudando no caminho de volta para casa. Bom, nós realmente vivemos em uma realidade completamente diferente. Foi o que o nosso protagonista pensou nesse momento. Mas aonde será que ela pensa em usar essa frase? Enquanto ele vai elogiar ela sobre como ela é dedicada, imediatamente ela vira rapidamente para o celular do Dokja, perguntando o que ele está lendo com tanto foco. Isso faz com que ele vire a tela do celular e coloque ele para longe, com vergonha. Porém, depois ele volta. Ela pergunta se aquilo é uma novel. Ele diz que sim, que pode-se dizer que ele está estudando coreano. Não, provavelmente não. A Yo-san-a fica feliz e diz que também ama novels. Disse que já leu obras como Murakami Haruki, Raymond Carver e pergunta qual é o favorito dele. Ele diz que ela não reconheceria o nome nem se ele falasse. Afinal, só ele lia essa novel há mais de 10 anos. E na cabeça dele, dizer que estava lendo O Mundo Depois da Destruição, de Shin Chong, era vergonhoso. Enfim, e além dela estar ali, tornando a rotina diferente, hoje a obra que ele lia por tanto tempo, finalmente chegou ao fim. Essa novel significa muito para ele, porque ele lia desde o fundamental. Mesmo quando apanhava na escola, quando falhou no vestibular e foi para uma universidade de terceira categoria no interior, e até mesmo quando foi contratado como terceirizado em uma subsidiária de uma grande companhia. Resumindo, ele não tem boas lembranças.
o nosso protagonista se sentiu vazio com o fim da novel, chegando ao capítulo 3149. Ele leu desde a infância até a vida adulta. Ele indaga que é estranho o autor ter continuado nessa novel por mais de 3.000 capítulos só com uma visualização, que no caso era do nosso protagonista. No começo até tinha mais views, mas foi caindo até sobrar ele. Essa foi uma novel dedicada para ele. Ele sempre comentava em cada capítulo. A Yoo-sun-ah pergunta por ele, pois ele estava muito disperso. Ele olha para ela de perto, sério, depois se quebra. Ele esqueceu que estava conversando com ela e tentou mudar de assunto para não ficar tão estranho, dizendo que já faz 1 ano desde que entraram na companhia. Ela concordou sorrindo, dizendo: "É verdade, a gente não sabia se ia dar certo." Aí, ele diz que ainda lembra como se fosse ontem, mas que o contrato dele estava acabando. Isso deixa ela em choque. Ela já tinha sido reconhecida e já foi promovida para o tempo integral. Porém, o nosso protagonista não tinha tido a mesma sorte. Ele, constrangido, diz que deveria ter dado os parabéns e talvez devesse estudar outras línguas, com mais foco. Ela complementa dizendo que não é verdade, que ainda vai ter a avaliação de performance. Dokja se entristece. Se esse mundo fosse uma novel, ela com certeza seria a protagonista. Ele não se esforçou quando ela estava trabalhando com vontade enquanto ele lia as web novels. Ela, um pouco receosa, fala que se ele não se importar, ela poderia mostrar o aplicativo que ela usa. Enquanto isso, ele pensa em como ele não queria viver num realismo, e sim ser o protagonista. Ele diz de forma plena que nada vai mudar, mesmo se mostrar o aplicativo. Nesse gênero de realismo, ele não é o protagonista, e sim o leitor. E um leitor, Dokja, tem uma vida de leitor, Dokja. Yoo-sun-ah diz que ele fala coisas interessantes. Ela diz que vai copiar ele e continuar uma vida mais devota. Bem, pelo menos as coisas se acalmaram, ele pensa. Enquanto isso, seu celular vibra e tinha uma mensagem que ele nunca adivinharia. Uma mensagem escrito: "Muito obrigado", de DNS 123. Era o autor da novel, dizendo em seguida que conseguiu completar a novel graças a ele, e que ganhou uma competição. Nenhum Dokja sabia que a obra tinha ganhado uma competição. E ele, entusiasmado por ser o autor, ele pergunta que competição. E ele diz que é uma desconhecida e que a novel está programada para ser monetizada. A monetização começa quando o epílogo for lançado hoje. E ele gostaria de enviar uma mensagem com um presente especial com uma forma de gratidão. E ele pediu o e-mail do Dokja. Ele continua dizendo que foi por causa dele que a história pode finalmente tomar uma forma e ser trazida para este mundo. Dokja continua surpreso pela vitória da competição e pensa que ele está apenas com vergonha de dizer por ser desconhecida. Ele pensa que seria bom ganhar de presente 50.000 wons. Aí ele recebe um e-mail. O presente finalmente chegou. O e-mail dizia o seguinte: "Caro leitor, a monetização começará hoje às 19. Isso será uma ajuda para você. Te desejo boa sorte." Ele foi nos favoritos e a novel não existia mais. Ele acha isso estranho. De repente, Yo nota algo estranho. E eis o porquê o motivo de hoje será um dia fora do normal, e não só foi por causa da Yoo-sun-ah. Parece que está acontecendo um ataque no metrô. Ninguém sabe o que é, todos ficam em pânico. Ele pergunta para Yoo-sun-ah se está bem e diz que não precisa se preocupar, que talvez não seja nada sério. Mas no momento que dá 19 horas em ponto, a hora da monetização, algo acontece. E caso você esteja gostando da nossa história e queira ver a continuação do nosso canal, peço para que você se inscreva, dê o like e comente o que você acha nos comentários. Nos ajudaria muito a continuar com o nosso canal.
Yelson-A não sabe o que está acontecendo e ele olha para os lados para ver se descobre o que houve. E de repente, uma luz vermelha aparece. Dokja observa bem e uma voz misteriosa diz: "O serviço gratuito do sistema planetário 8612 terminou. O cenário principal começa agora." E nesse instante, foi um instante em que o gênero da vida do Dokja mudou drasticamente.